Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para trazer as informações da cidade de Taubaté. É importante aqui a gente iniciar esse nosso encontro trazendo para vocês os números do coronavírus em Taubaté. Tivemos até a data de hoje 92 internações de pessoas suspeitas e algumas delas já com confirmação do coronavírus. Desses 92 pacientes, já tivemos altas de 51 pessoas aí dos nossos hospitais da cidade. Tivemos também 16 óbitos. Desses 16 óbitos, um confirmado daquele paciente de São Paulo, um positivo. Estamos com 10 pessoas aguardando esse resultado, esses 10 óbitos. E nesse momento a gente tem 5 casos que já foram descartados, que foram negativos para o coronavírus. Hoje nós estamos no hospital com 25 pessoas internadas. Dessas 25 pessoas internadas, nós temos 7 em ambiente de terapia intensiva. E desses 7, 4 estão respirando com auxílio de um ventilador. Temos também, de ontem para hoje, mais 3 casos positivos. 3 casos que são de mulheres, todas abaixo de 60 anos e sem comorbidades. E uma dessas 3 mulheres teve deslocamento para o exterior. Outro dado importante que são pessoas que estão em isolamento domiciliar, elas não estão em tratamento de internação hospitalar. Esses são os números do boletim epidemiológico até às 17 horas. Temos também a informação de que na data de ontem, a população de Taubaté chegou à marca de 50% em isolamento social, estando nas suas casas, cumprindo aí a orientação do comitê, cumprindo as regras do estado e do município. Ao longo da semana, nós demos continuidade também à desinfecção nas ruas. As equipes dos serviços públicos e do CAS estão juntas aí naqueles locais de maior frequência de concentração de pessoas, bancos, hospitais, UPAs, rodoviária, supermercados, que são locais que serão importantes essas ações junto ao cuidado da nossa população. Temos também a informação a respeito da telemedicina, das pessoas naquelas 4 especialidades da policlínica de adulto, que estão aí acompanhando os nossos pacientes com os seus retornos. E nós já estamos na marca de 163 agendamentos, dos quais 152 foram efetivados. Apenas 11 pessoas não atenderam ao agendamento acordado, que receberam o chamado com 24 horas de antecedência e não atenderam a chamada. Então, atingimos aí um marco importante em termos de atendimento de retorno. O nosso call center continua funcionando todos os dias, das 8 horas da manhã até as 20 horas, para trazer a informação da qual você necessita sem precisar sair da sua casa. Nesses últimos dias, as questões que mais têm sido questionadas ali pelo telefone são a respeito da vacinação em Taubaté. Nós continuamos com as mulheres sendo o perfil de maior busca por informações, assim como aquela faixa etária a partir dos 50 anos e com uma incidência maior dos 60 anos, como o perfil mais frequente de busca por atendimento. O 153, que é responsável pela denúncia em Taubaté, continua funcionando, continua recebendo aí a sinalização de vocês, e as nossas equipes, em conjunto da segurança pública, dos serviços públicos e também
da Secretaria de Saúde se mantêm aí juntas nessa fiscalização que tem o intuito de orientar. Orientar o quê? Para que as pessoas mantenham o seu distanciamento, para que elas evitem as aglomerações, principalmente naqueles pontos que nós estamos percebendo a continuidade desse risco mantido, que são os bancos, que são os supermercados e as lotéricas. Outro dado importante é que nós estamos, a partir da semana que vem, com uma mudança na logística do atendimento, da vacinação na nossa cidade. Eu vou levar aqui alguns minutos para deixar isso bem esclarecido. Se alguém tiver dúvida, poderá, não só durante essa live, como também por meio do 0800 12 00012, fazer com que haja aí a solução da sua dúvida. Nós fizemos até esse momento 95% da nossa população idosa vacinada. A meta estipulada pelo governo é de 90%. Nós já atingimos essa meta, mas esse é um fator que nos preocupa. Por quê? Porque a população idosa é aquela com maior risco do coronavírus, do Covid-19. Então, a equipe da saúde vai manter essa vacinação, ela vai ser retomada na próxima quarta-feira, porque nós temos um feriado aí na segunda e terça. Então, as nossas equipes retornam a partir de quarta-feira, a partir do meio-dia, e faremos um modelo de atendimento diferente do que tem sido até agora. Os idosos, que são aquelas pessoas que ainda não tiveram a sua vacinação, ou porque não estavam em casa, ou porque não ouviram as equipes quando elas passaram nas ruas, ou naqueles bairros que ainda existem ruas que não receberam as nossas equipes, ela continuará no modelo casa a casa. Então, todos os idosos podem ficar tranquilos, nós vamos completar a vacinação casa a casa, não tem a necessidade de vocês se deslocarem até as nossas unidades básicas de saúde. É importante que vocês se mantenham em casa, porque todos aqueles que fizeram contato com o 0800, esse registro já foi passado à Secretaria de Saúde e todos vocês serão vacinados. E aquelas ruas que ainda faltam o recebimento das nossas equipes também terão, a partir de quarta-feira, a estratégia mantida para que a gente atinja 100% da população. O que vai mudar a partir da semana que vem? A nova etapa da vacinação compreende também aquelas pessoas que são portadoras de doenças crônicas. Como isso funcionará a partir da semana que vem? Nós teremos 22 unidades que estarão disponibilizadas pelo site da Prefeitura, teremos aí nas redes sociais, nas emissoras de TV, todas essas informações disponibilizadas. Essas unidades receberão as pessoas com doenças crônicas. É importante dizer aqui para vocês que como que isso poderá ser comprovado, levando ou um receituário médico dizendo que você tem a necessidade de receber a vacinação, ou levando receitas de medicamentos de uso contínuo de meses anteriores, ou levando a carteirinha de vacinação do SUS para a gripe do ano passado. Tendo uma dessas 3 formas, você receberá a sua vacinação numa dessas 22 unidades que estarão disponibilizadas para todos vocês. Além disso, nós teremos também a continuidade da vacinação do calendário normal, que ela está vigente nas 6 unidades básicas de saúde mais. Essas informações estarão todas aí para que vocês possam acessar
e ter o entendimento aonde cada um se encaixa para buscar a vacinação, que é tão importante nessa fase aí da continuidade dos cuidados para a nossa população. Agora eu vou deixar aberto aí as perguntas ao Marcelo para que a gente vá esclarecendo uma a uma a todos vocês. Boa noite a todos que nos acompanham. Temos aí já bastante gente aqui no nosso Facebook da Prefeitura, também no Facebook da Câmara de Taubaté, as pessoas mandando aí seus pedidos, suas informações, também pelo WhatsApp no 3625-9525, e vamos lá aos questionamentos da população. Nós temos aqui, doutora, uma pergunta a respeito dos casos positivos. O ouvinte ele quer saber se todos esses casos confirmados são de pessoas moradoras de Taubaté ou se são de pessoas de fora que estariam por aqui. Todos os casos, quando registrados, são de moradores de Taubaté. Hoje nós tivemos também um caso positivo, além desses 3, só que a pessoa trabalha em Taubaté, mas mora numa cidade vizinha. Então, esse caso ele é registrado para o município vizinho. Todos esses novos casos agora que nós temos em Taubaté positivos, eles são de moradores da nossa cidade. Inclusive, aproveitando essa pergunta, só para esclarecimento da população, esses 3 novos casos pertencem ao bairro Baronesa, Campos Elíseos e Jardim das Nações. Nós temos também agora sendo colocado à disposição de todos vocês no site da Prefeitura o mapeamento diário desses bairros para facilitar a visualização de todos vocês dos casos que estão já descartados, dos casos positivos e dos casos em análise distribuídos pelos bairros da nossa cidade. Sobre o anúncio, da vinda aí dos testes para que o Instituto Adolfo Lutz, no laboratório de Taubaté, possa fazer regionalmente esses testes, já chegou alguma nova informação aqui para a Prefeitura sobre quando esses testes vão começar a ser feitos por aqui, qual é a quantidade de testes que vem e se eles vão dar conta da testagem da população aqui em Taubaté? Nós recebemos a informação de que o Instituto Adolfo Lutz aqui em Taubaté estava em fase de adequação dos equipamentos recebidos e também da parte do treinamento dos profissionais que ali atuam para que eles estejam preparados e a partir da próxima semana eles iniciem o recebimento das amostras colhidas em todas as unidades de Taubaté que estão abertas ao atendimento do público, para que eles possam, com mais agilidade, nos retornarem com esses resultados, para que a gente possa ter uma noção mais rápida e real de qual é a situação do município de Taubaté. Essa informação ela é muito relevante porque é baseado nesses números que todas as ações são desenhadas pelo Comitê do Combate ao Coronavírus em Taubaté. Quero também trazer a informação para vocês que ontem nós tivemos uma reunião do comitê onde foram discutidas todas as ações em relação à reestruturação do retorno das novas atividades que serão liberadas, para que assim que essa autorização esteja liberada, nós já tenhamos todas as orientações para que vocês tenham acesso e possam, com segurança, retornarem às suas atividades com normalidade e com a orientação em relação à circulação interna, circulação externa, locais de trabalho, o que pode, o que não pode, para que facilite a vida de toda a população de Taubaté. A reunião do comitê, o que ficou decidido sobre o uso das máscaras? Assim como outras cidades, por exemplo, aqui da nossa região, vai ser obrigatório o uso de máscaras nas ruas em Taubaté ou vai ser uma recomendação? Como vai ser feito isso em nosso município? O comitê ontem, em reunião, definiu
que o uso da máscara caseira pela população, ela é fortemente recomendada. Nós daremos no domingo um vídeo ilustrando todo o cuidado do correto manuseio, porque a falsa impressão de segurança propicia risco de contaminação. Então, essa foi uma preocupação dos infectologistas que compõem o nosso comitê. Hoje nós fizemos a gravação desses cuidados de como se coloca uma máscara, como se guarda uma máscara, como se limpa essa máscara, quando se descarta essa máscara, para que a população tenha segurança do uso correto, principalmente se colocando em locais públicos internos para garantir aí essa circulação das pessoas com o uso da máscara caseira. Nós passamos a informação por escrito, recentemente, baseada no Ministério da Saúde, e a partir do domingo nós estaremos aí com a disponibilização do vídeo, porque o vídeo ilustra e retira todas as dúvidas possíveis sobre o manuseio correto dessa máscara. A senhora comentou números relativos aí à telemedicina, e a gente tem aqui uma ouvinte que está perguntando se há possibilidade de se estender esse tipo de atividade para as crianças, em especial para as crianças alérgicas que fazem o tratamento na policlínica infantil. Isso é possível? A telemedicina, nesse momento da pandemia, e ela também está sendo, na verdade, um projeto piloto para que depois a gente possa avaliar, principalmente para esse perfil de retorno. Nós temos uma preocupação muito grande da relação médico-paciente, e a telemedicina em Taubaté ela tem o intuito de acolher o retorno dos exames para agilizar e, nesse momento, evitar o deslocamento. Iniciamos pelas 4 especialidades da policlínica adulta, que são a urologia, a endocrinologia, a neurologia e a gastroenterologia. Agora, com esse pedido, essa sinalização aí de uma internauta, nós estaremos sim conversando com a equipe da Policlínica Infantil, com o nosso sistema de informática, para viabilizar sim para os casos de retorno de resultado de exames laboratoriais para as nossas crianças com alergia. Então, eu me proponho aqui a combinar com todos vocês que eu vou levar essa pauta junto à Secretaria de Saúde, para a gente poder avaliar se isso é viável de ser colocado aí ao longo da próxima semana, depois do feriado. Em relação aos pacientes internados aqui em Taubaté, a senhora comentou que são 25 internações, né, no momento, 7 na UTI, desse total 4 entubados. Os ouvintes querem saber se essa quantidade, né, de pacientes em uso de leitos de UTI, ela está sendo absorvida aí confortavelmente, né, pela nossa estrutura de urgência e emergência, e se futuramente a gente corre o risco de, com o aumento do número de pacientes em situações mais críticas, da gente ter aí até o risco de um colapso mesmo em relação a esses leitos. Nesse momento, como a gente já comentou outras vezes, nós fizemos aí uma antecipação em relação ao isolamento. Isso fez com que refletisse diretamente no número de casos e no número de leitos disponíveis. Nesse momento, a gente tem uma situação de controle, embora nos últimos dias, quando a gente analisa a curva epidemiológica, a gente percebe um aumento um pouco mais agressivo de pacientes que precisaram de internação hospitalar. Nós tivemos aí a abertura oficial da nova ala do Hospital Universitário, onde ela já está com os seus leitos aí em uso. Nós temos nessa ala nova já os nossos pacientes em terapia intensiva separados, alocados e acomodados nessa ala nova. Ali nós temos 10 leitos de terapia intensiva e nós temos ali os 4 pacientes em uso de ventilação mecânica, que a gente chama de entubados, ocupando essa capacidade. A gente sabe que, mediante os números da cidade, mediante a análise pelo comitê,
a gente vai avaliando se essa capacidade está sendo suficiente ou não. Caso isso não esteja, a gente ainda tem a opção de mais uma abertura de unidade de leitos no próprio Hospital Municipal Universitário de Taubaté. E caso esse número aumente ao longo dos próximos dias, nós temos também a UPA Central, que é o equipamento destinado ao atendimento dos casos suspeitos e confirmados do Covid-19, que não ficaria apenas para o atendimento, mas tornaria-se também um local de internação, seja para casos moderados, onde as pessoas estariam em uso de máscaras ou catéter de oxigênio, e também, na necessidade, eles estariam sob ventilação mecânica, sob aquele respirador artificial que vai fazer aí essa respiração da qual o paciente não consegue fazer sozinho. Como eu disse, todas as decisões, todas as estratégias tomadas junto ao comitê, elas são baseadas nos números dos casos internados, dos casos positivos ou suspeitos que acontecem diariamente na nossa cidade. Pergunta que é relacionada ao 0800. Quando ligamos, nos informaram que caso a pessoa tenha uma febre alta ou uma falta de ar, é para ir para a UPA Central. Mas e quem tem plano médico? Vai para os hospitais de costume? Porque o risco de se contaminar mais lugares é maior, não é verdade? Então, a rede municipal, ela atende a rede SUS. Então, toda pessoa que se encontra com esses sintomas, que são sintomas importantes, tosse, febre que não melhora, desconforto para respirar, vão se dirigir à UPA Central. Aquelas pessoas que possuírem convênio, elas deverão olhar aonde é que esse convênio tem o hospital que pode fazer esse atendimento e vão se dirigir. Como eu já falei aqui das outras vezes, nós temos o Hospital Regional, que atende convênio, nós temos o Hospital do Policlin, que atende convênio, e o hospital que atendia a Unimed, que era o São Lucas, que ainda se encontra fechado, as pessoas acabam se dirigindo ao hospital em Pindamonhangaba ou São José dos Campos para fazer uso aí do seu convênio, no caso a Unimed. Temos agora aí uma visita especial que já está chegando aí para participar da nossa live? Exatamente, a gente tem aqui a presença do prefeito Ortiz Júnior, para que a gente possa esclarecer aí as dúvidas, principalmente porque houve aí uma declaração, né, um novo decreto, uma nova quarentena estendida até o dia 10 de maio pelo governador Dória. Aí para bater um papo, fazer uma saudação inicial para os nossos internautas. Obrigado, Marcelo, o nosso Lombardi que está aí. Obrigado, doutora Rosa. Queria agradecer ao internauta que está aí nos assistindo nessa live. Eu me atrasei um pouquinho porque fiz 2 entradas ao vivo, uma no Jornal da Band e outra no Jornal da Vanguarda, por isso que me atrasei um pouquinho para estar aqui com vocês. Queria saudar a todos vocês que estão nos assistindo, estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Vamos já começar então com as perguntas a respeito da prorrogação. Como que Taubaté vai se portar em relação à prorrogação da quarentena determinada pelo governo do estado? Bom, nós só temos um caminho. A partir de ontem, a ACIT, Associação Comercial e Industrial de Taubaté, nos fez uma solicitação de uma flexibilização do comércio a partir do dia 23, que era a data limite da quarentena anterior, da quarentena que nesse momento está em vigência, e nós faríamos um planejamento estratégico junto da ACIT para a gente poder flexibilizar alguns comércios. Eu cito aqui alguns exemplos como lojas de automóvel que não tem aglomerações, óticas ou lojas de venda de tecido, enfim, alguns comércios que a gente poderia liberar mediante algumas condições de higiene, condições de proteção aos clientes, condições de proteção aos funcionários, revezamento, horário de atendimento, não abriria sábado e domingo. Enfim, a gente estabeleceria alguns critérios, que são os critérios até que o nosso comitê de contingenciamento, que é presidido pela doutora Rosa, já vinha pensando. Reforçado com os argumentos da CIT, reforçado com um grupo, por exemplo, de pessoas
que são proprietárias de academias da cidade, nós já vimos conversando e estabelecendo critérios para, a partir do dia 23, gradativamente, nós fazermos uma flexibilização. Ocorre que hoje, o governador do estado de São Paulo prorrogou a quarentena em todos os municípios do estado até o dia 10 de maio, e mais, à tarde, o Ministério Público do estado de São Paulo, por meio do promotor de justiça que oficia na Promotoria de Justiça de Saúde do município, atendendo a uma determinação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, determinou ao município e fez uma recomendação expressa, dizendo que, sob pena de prática de infração administrativa, infração criminal, infração de improbidade administrativa, a Prefeitura e a minha pessoa, prefeito municipal, doutora Rosa, como presidente do Comitê de Contingenciamento, nós estamos obrigados a cumprir esse novo decreto do governo do estado de São Paulo, estendendo o isolamento social e a quarentena até o dia 10 de maio. Portanto, em razão da recomendação do Ministério Público do estado de São Paulo, em razão do decreto do governo do estado de São Paulo, a prefeitura vai observar a quarentena obrigatória até o dia 10 de maio. Mas é importante dizer uma coisa a você, internauta. Eu entendo a posição do governador, entendo a posição nesse momento do Comitê de Combate ao Coronavírus do governo do estado. Seria muito fácil para mim tecer críticas ao governo do estado de São Paulo, mas eu entendo que nesse momento há uma situação de enfrentamento muito grave na capital e na região metropolitana da capital. Muitas mortes já acontecendo no estado de São Paulo. A gente tem uma superlotação de UTIs já na capital. Estão pensando, inclusive, lá na capital, em colocar pacientes internados em outros municípios, em hospitais públicos de outros municípios, porque já há um sufocamento da capacidade de leitos de UTI da capital. Então, eu entendo a posição do governador, entendo que nesse momento a intenção dele é proteger vidas. A única coisa que a gente reflete de forma diferente é que em alguns municípios do interior a gente não vive a mesma realidade da capital. Nós somos um dos primeiros municípios no estado de São Paulo que fez o contingenciamento, que fez o isolamento social. Nós, no dia 16 de março, publicamos o nosso decreto. A partir do dia 17, academias, escolas, enfim, grande parte do comércio já fechou as suas portas, e nós conseguimos até aqui administrar a situação do isolamento social de forma que a gente minimizasse efeitos mais graves da crise. Então, o que eu tentei construir nesse momento, junto com a Associação Comercial, junto com o nosso Comitê de Contingenciamento, com a sociedade civil organizada, é que em alguns municípios do interior a gente poderia fazer uma flexibilização gradativa nos próximos 10 dias, depois, nos 10 dias subsequentes, outras atividades comerciais, até que nos próximos 30 dias nós tivéssemos o comércio todo aberto, mediante regras de segurança e higiene, obviamente. Mas isso não é mais possível, é importante deixar claro isso a todos vocês. As regras do decreto estadual valem para todos os 645 municípios do estado de São Paulo, mesmo porque o Ministério Público do estado de São Paulo está fazendo o seu papel, que é de fiscalizar e exercitar as medidas judiciais cabíveis na hipótese do município descumprir o decreto. Uma pergunta aqui sobre isolamento social. Esse percentual que Taubaté vem trilhando nos últimos dias, né, variando um pouco abaixo de 48%, 47%, chegando 50%, até o pico de 59% e retornando, é um índice que pode ser considerado positivo para o nosso município ou precisa melhorar mais para ter uma margem de segurança? Em relação ao isolamento, nós estamos aí, a meta prevista, a meta ideal dita, inclusive pelo presidente do comitê em São Paulo, doutor Davi Wippe, é o valor de 70%. E a gente está aí na média, contando desde o início, com 50% aí a nossa média. É uma média que a gente tem que agradecer à população de Taubaté, não é fácil ficar em casa, não é a meta mais ideal, não é a meta que a gente tem uma segurança maior para reduzir aí a possibilidade de casos ao mesmo tempo e que não sufoque o nosso sistema de saúde. A gente precisa melhorar um pouco mais, a gente acredita que as pessoas vêm percebendo essa importância, mesmo tendo dias que houve uma queda aí importante, nós tivemos ocupando o 5º lugar, a 5ª melhor posição aí do estado de São Paulo por alguns dias, e a gente acredita que com
esse entendimento da população, esse entendimento que o comitê vem trabalhando em relação aí a como nós vamos colocar para a população o retorno gradativo, com toda a conscientização, isso acalma essa ansiedade que todos nós estamos passando. E a gente pede, obviamente, que a gente tenha um pouco de melhoria nessa porcentagem para que a gente tenha segurança de menor circulação, principalmente nos pontos que têm sido percebidos diariamente, que são exatamente o banco, o supermercado e a lotérica na cidade de Taubaté. Esses 3 pontos têm sido os mais difíceis de fiscalização. Nós temos vários locais ao longo da cidade onde as nossas equipes precisam comparecer, aonde o 153 tem o maior índice de denúncia, aonde o 0800 do call center recebe também. Então, a gente pede a colaboração de todos vocês, sabendo da necessidade de se dirigir a esses locais, mas cumprindo o distanciamento mínimo aí de 1,5 metro, não tendo as pessoas ao lado, estando em uso da máscara caseira, evitando a circulação interna aglomerada, para que a gente possa aí retornar à nossa vida habitual na cidade de Taubaté. Fazer algum comentário sobre o isolamento? Perfeito. Vamos então em relação às consultas do Departamento de Atenção Básica. Algumas perguntas aqui falam a respeito do retorno gradual dos exames que são eletivos, das consultas eletivas. Se agora, com a prorrogação da quarentena, a Prefeitura, de alguma maneira, imagina ou trabalha com retorno gradual desses procedimentos. Exatamente. Hoje nós fizemos uma reunião na Secretaria de Saúde com essa preocupação. Nós tivemos aí o entendimento da telemedicina com os retornos, principalmente para aquelas especialidades que têm uma demanda maior reprimida, além de serem pacientes mais velhos, que são um fator de risco aí para o coronavírus. Nós estamos com as nossas unidades abertas em acolhimento àquelas pessoas que precisam de uma troca de receita ou de um atendimento médico. Temos o 0800 disponível para toda dificuldade que a pessoa tenha, toda a sua necessidade para que ela possa ser atendida. E nós estaremos aí gradativamente com a liberação das nossas agendas, exames laboratoriais, exames de imagem, eles já foram liberados, respeitando a circulação interna, respeitando o distanciamento e em relação ao atendimento eletivo, a gente terá sim esse retorno gradativo nas próximas semanas. Então, a fiscalização também a Prefeitura avalia reforçar de alguma maneira, seja os canais de denúncia ou a fiscalização dos estabelecimentos agora que vai prorrogar essa quarentena até o dia 10 de maio? A fiscalização junto à postura, a equipe da saúde, ela acontece diariamente, todos os dias, e há uma importância muito grande nesse aspecto, porque com o andamento das atividades, nós teremos, como o prefeito já mencionou, a reabertura gradativa de segmentos comerciais que nós já sabemos, nós já estávamos discutindo com o comitê, e agora, com a nova orientação do decreto, com o Ministério Público, a gente teve que recuar, obviamente, mas é importante que a população já tenha essa consciência, porque no nosso retorno gradativo, todas essas medidas de uso da máscara caseira, da higienização das mãos, do controle da circulação interna desses estabelecimentos, do controle da circulação externa, isso vai ter que ser estendido por muito tempo. Não só no período da quarentena, mas também ao longo dos meses aí pela frente que a gente vai ter. Então, é uma prática que vai ficar uma prática habitual das nossas vidas. E quanto mais a população tiver consciência, mais rápido a gente vai ter o retorno à normalidade da liberação do comércio de todas as atividades na cidade de Taubaté. Tem alguma posição a respeito das aulas? Como que deve ficar o retorno das aulas em Taubaté depois desta nova decisão
e se também vai ser mantido durante esse período da quarentena prolongada o fornecimento de merenda para os estudantes, para os alunos? Sim, nós devemos ter suspensão de aulas até o final da quarentena do Estado, isso é importante dizer, e a Prefeitura não vai em nenhum momento deixar de fornecer alimentação escolar. A gente vai, inclusive, agora ampliar o atendimento com cestas básicas. Nós temos aí mais um recurso financeiro agora que decorre de um conjunto grande de economias que a Prefeitura vem fazendo para a gente atender essas famílias de crianças matriculadas na rede municipal de ensino, para que a gente possa ainda ampliar o atendimento na questão da alimentação, para que essas famílias possam levar cestas básicas para casa. Além de todo o esforço que a sociedade civil vem fazendo, além de todo o esforço que muitos voluntários, empresas, pessoas, enfim, que têm doado alimento, que têm doado recurso financeiro dentro do programa Todos por Todos. Enfim, a gente tem um grupo grande de pessoas ajudando, mas a alimentação escolar é um complemento fundamental para a alimentação das crianças e adolescentes dessas famílias mais pobres. A gente tem atendido 20 mil refeições em média por dia. Nós já temos aí um atendimento prolongado, um atendimento em que nós servimos mais de 200 mil refeições nesse período já de quarentena, e nós vamos seguir até o dia 10, e se houver necessidade de ampliar a suspensão de aulas, a gente obviamente vai continuar servindo alimentação escolar. Sobre a estrutura montada em Taubaté para o atendimento dos pacientes, essa estrutura ela também conseguiria suportar a vinda de pessoas de outras cidades, a exemplo das pequenas cidades do nosso entorno, né, como Redenção da Serra, Natividade, São Luís do Paraitinga. A gente tem condição de dar suporte a esses pequenos municípios também? A cidade de Taubaté ela já tem essa pactuação, nós já fazemos esse apoio ao cuidado dessas cidades vizinhas. E a UPA Central, ela é a porta de entrada, sempre foi. Então, nesse momento da pandemia, é a continuidade desse atendimento prestado. E nós temos esse preparo justamente pensando nesses municípios que não têm condições de fazer aí o cuidado daquelas pessoas que, porventura, estejam suspeitas ou já confirmadas do coronavírus. Todo o mapeamento do atendimento na cidade de Taubaté, ela já coloca esses números dos municípios vizinhos. Uma pergunta aí, tanto o prefeito quanto a doutora Rosa, fiquem à vontade para fazer os comentários. Já há alguma novidade, alguma definição em relação ao Hospital São Lucas? No Hospital São Lucas, nós conversamos aliás, a gente vem conversando há cerca de 30 dias. Mais recentemente, conversamos com os compradores do hospital, que, ao fim, não se confirmou a venda do hospital para esses compradores. O hospital continua com o mesmo proprietário anterior, e nós conversamos, inclusive, já com esse proprietário, e nós temos um decreto, inclusive, de requisição do espaço desse hospital para instalarmos lá 20 leitos, pelo menos 20 leitos, na medida em que for necessário. A posição da Prefeitura é de que, no momento em que ela precisar desse espaço, desses 20 leitos, nós poderemos ocupar, mesmo porque nós estamos num momento de calamidade pública, sanitária. Nós temos já um decreto de requisição do espaço, então nós podemos, num dado momento em que a doutora Rosa e o comitê compreenderem que nós precisamos ampliar a nossa oferta de leitos. Por hoje, a gente tem uma oferta que atende a nossa demanda. Aliás, a gente tem hoje uma situação com a inauguração da ala nova do Hospital Universitário e mais a possibilidade de transformação da UPA Central no hospital de campanha com 50 leitos. A gente tem hoje uma situação em que a gente consegue absorver bem os pacientes do Covid-19, mas há a possibilidade, como eu já disse aqui em outro momento, da gente ampliar 20 leitos no Hospital São Lucas escalonados, na medida em que a gente tenha necessidade. Obviamente, 20 leitos é uma hipótese inicial. A gente pode, inclusive, ampliar mais de 20 leitos, porque lá existe espaço para isso,
E a gente tem hoje, inclusive, mobiliário, tem macas, a gente tem equipamentos em que a gente pode colocar lá os 20 leitos de clínica médica, ou 20 leitos de UTI, na medida em que for necessário. Independe da nossa, melhor, não depende a nossa ação de ter 20 leitos lá, de o Hospital São Lucas pertencer a A, B ou C. É uma requisição, seria um processo de requisição administrativa em que a gente adquiriria os 20 leitos de qualquer que fosse o proprietário no momento em que a gente fizesse a ação de requisição. Então, a gente tem, como eu disse, a ala nova do Hospital Universitário inaugurada, com capacidade para até 40 leitos. Hoje nós temos 32 leitos. Nós ainda não temos pacientes nessa ala nova. Nós temos a UPA Central com 50 leitos, que pode inclusive se tornar o nosso hospital de campanha, e nós temos a possibilidade de 20 leitos iniciais escalonados no Hospital São Lucas. Mas agora, o que eu quero deixar aqui para o povo taubatiano que está aí nos assistindo é a diferença enorme que faz para o município ter o hospital municipal, ter o Hospital do Taubatiano. Eu fico imaginando, junto à doutora Rosa, com toda a equipe de saúde do município, o que seria do município de Taubaté se a gente não tivesse, um ano atrás, dia 1º de maio do ano passado, assumido esse hospital, que era um hospital estadual para toda a região, os 40 municípios, a gente não tivesse assumido para ser um hospital municipal gerido pelo município de Taubaté. Eu fico imaginando, nós tivemos aqui, a doutora Rosa estava me dizendo, que nós tivemos aí quase 80 internações nesse período todo. Não é isso, doutora Rosa? 92 agora. 92 internações, a doutora Rosa está me atualizando aqui ao meu lado, 92 internações em todo esse período. Eu fico imaginando se a prefeitura não tivesse hospital e tivesse que se cadastrar no sistema CROSS do estado, pedindo vaga a todo mundo da região ou de fora da região para esses 92 pacientes que foram internados, clínica médica, UTI, enfim, todas as necessidades que os pacientes apresentam. Brigando por vaga em Aparecida, vaga em São José dos Campos, vaga em Mogi das Cruzes, vaga em São Paulo, enfim, aonde aparecesse. A família, inclusive mais pobre, não teria condição de acompanhar esse paciente, nós não teríamos sequer condição, inclusive, de fazer o acompanhamento diário desse paciente por limitações de transporte. Enfim, seria realmente muito trágico para a população de Taubaté. A decisão tomada há 2 anos atrás de lutar por esse hospital, para que esse hospital fosse um hospital municipal, é absolutamente acertada, sobretudo nesses momentos de pandemia, momentos de grandes enfrentamentos, é que a gente percebe que as decisões elas foram acertadas. Investir na saúde é necessário sempre, mas no momento como esse é que a gente percebe que a decisão de insistir, brigar, de lutar por esse hospital, para que esse hospital pudesse passar pelo município, foi absolutamente acertada. Eu não consigo imaginar o caos completo que seria se o município de Taubaté, com 300 mil habitantes, não tivesse um hospital municipal. Marcelo, eu queria complementar um dado que eu acho que é muito importante para a população. Desses 92 casos internados de suspeita de Covid, apenas 3 deles foram para outros municípios. Todo o restante foi internado na cidade de Taubaté, o que traz aí uma comodidade, como o prefeito mencionou, sem ter a necessidade do deslocamento das famílias para visitar os seus familiares em outro município, como acontecia até então, a data que nós assumimos a gestão do Hospital Universitário de Taubaté. Uma pergunta relacionada ao trabalho de desinfecção, de limpeza das vias públicas. A sugestão seria possível a prefeitura fazer também esse tipo de ação em condomínios com alta concentração de moradias, de pessoas, por exemplo, aqueles grandes condomínios populares com mais de 450 moradores. Seria possível que esse trabalho fosse estendido também para lá, ou por ser um local privado, teria que partir aí do síndico ou dos próprios condôminos? Nos locais privados, não há dúvida de que tem que partir de uma ação dos condôminos, não tenho dúvida disso. Você tem condomínios particulares no município de Taubaté, que esse tipo de ação no espaço interno depende de, obviamente, uma organização condominial. Mas eu não vejo que isso seja necessário.
A gente tem que manter essa desinfecção onde há uma grande concentração de pessoas, sobretudo pessoas que naquele dado momento não estão respeitando o isolamento social, a quarentena. Mercado municipal, o hospital municipal, o Hospital do Taubatiano, o Hospital Regional, nós temos os outros hospitais privados da cidade, o Policlin, o Barana, nós temos as feiras livres no município, nós temos a Praça do Epaminondas, enfim, os locais onde nós temos uma grande concentração de pessoas que estão lá circulando de todas as regiões da cidade. E aí você passa a ter um risco muito maior nesses locais. Num condomínio onde o isolamento é respeitado, onde as pessoas no máximo saem de casa para fazer a sua caminhada, enfim, para passear com seu cachorro ou para respirar um pouco de ar puro, eu não vejo que haja uma necessidade tão grande do condômino se preocupar com isso. Não é nem recomendação, na verdade, da Organização Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde. A recomendação é fazer a desinfecção nos locais onde há grande aglomeração de pessoas e nos locais públicos onde essas pessoas vêm das mais variadas regiões da cidade ou, enfim, mais variadas regiões que possam estar atingidas por focos do coronavírus. Rosa, sobre o tratamento dos pacientes internados, já há alguma notícia de alta hospitalar por conta do uso da cloroquina? Nós temos aí alguns pacientes mais graves que fizeram uso da hidroxicloroquina, não da cloroquina, com ciência e autorização do seu familiar e naqueles casos que cumpriam exatamente os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Nós já tivemos alguns pacientes que fizeram uso e saíram da terapia intensiva e foram para a enfermaria. E já tivemos também casos que foram usados e não tivemos sucesso e os pacientes foram a óbito, mas são pacientes em suspeita, não são pacientes positivos. Os pacientes que estão internados, doutora, o perfil deles é ainda de maioria de idosos ou já isso está mudando com a entrada de pessoas mais novas? Nós temos aí um intermediário de pessoas que cumprem os critérios dos fatores de risco da faixa etária idosa e portadores de doenças crônicas. E alguns que são mais jovens e que não têm comorbidades, não têm doenças crônicas em tratamento. Mas aqui na nossa cidade hoje, o maior número dos internados compreendem exatamente o perfil definido de fator de risco. E um dado também que a gente vai atualizar agora amanhã é em relação ao sexo. Nós iniciamos com um período onde as mulheres estavam com a suspeita mais frequente, a porcentagem de mulheres era maior, mas agora a gente está com o perfil habitual, que é do homem mais frequente do que a mulher na nossa cidade, com a suspeita aí do coronavírus. Apenas para deixar mais claro aqui para alguns internautas, as pessoas que tinham consultas marcadas agora a partir do dia 24 de abril, em função da prorrogação da quarentena, essas consultas e procedimentos que estavam marcados por esse período até o dia 10 de maio, eles vão ser novamente remanejados? Como que deve ficar isso? Sim, eles serão remanejados e nós estaremos, a partir do dia 1º de maio, avaliando aí o retorno dessas consultas na nossa rede municipal, com espaçamento de horário exatamente da forma que as clínicas particulares estão cumprindo. Esse é um cuidado que o comitê fez em relação às regras, que elas devem ser exatamente as mesmas para o sistema privado e o sistema público. Nesse momento, nós optamos para que não haja abertura dos retornos oficiais das consultas e dos exames de forma habitual, porque nós traríamos com isso um deslocamento, uma concentração, uma busca pelo transporte coletivo, e isso faria um aumento da circulação do vírus num período que a gente sabe que é preocupante. Mas eu quero dizer aqui a todos vocês que estão em casa, caso haja necessidade
de algum caso que a pessoa esteja com receita para vencer, mesmo a gente tendo estendido para 2 meses a entrega dos medicamentos de uso contínuo. Ou se você tiver uma dúvida ou tiver algum sintoma novo, é só fazer contato com a unidade que você já faz acompanhamento, que você terá o seu caso acolhido. Se você tiver alguma dificuldade com o telefone, pode fazer contato com 0800 12 00012, que nós faremos aí o contato com a Secretaria de Saúde e faremos a resolução do seu problema. Eu quero até comentar com vocês um caso interessante. Ontem tivemos uma munícipe que ligou ao call center dizendo que estava preocupada com o resultado de sangue dela, que ela tinha que fazer um controle rígido. O call center avisou a Secretaria de Saúde, essa munícipe colheu o exame de forma emergencial, pegou o resultado no mesmo dia, teve a sua consulta agendada e a sua receita entregue conforme o seu resultado de exame. Então, o intuito do 0800, ele é principalmente tirar as dúvidas do coronavírus, mas também para acolher a sua dificuldade, a sua necessidade. Então, aqui na reta final da nossa live, com bastante visualizações, muitas perguntas, a gente volta aí posteriormente para dar sequência às nossas ações de esclarecimento e a transparência em relação ao enfrentamento do coronavírus. E a gente passa agora aí para as considerações finais da doutora Rosa Celano e também do senhor prefeito. Bom, quero agradecer a todos vocês aí pelo empenho, pela paciência. Peço aí a continuidade da conscientização de todos vocês nesse período de quarentena. O comitê tem trabalhado aí ao retorno das atividades, conforme o prefeito já mencionou aqui. Nós estamos respeitando o decreto do Estado, a orientação do Ministério Público e, assim que possível, as atividades serão retomadas gradativamente, com um cuidado de orientação de circulação interna e externa, higienização, justamente para a gente chegar no nosso objetivo principal, que é reduzir a circulação, ter a menor chance de pessoas infectadas ao mesmo tempo, que necessitem do atendimento hospitalar, que a gente possa disponibilizar os leitos com segurança, com tranquilidade para todos vocês. Agradeço a todas as pessoas que têm nos ajudado com doações. Isso tem acontecido todos os dias. A Secretaria de Saúde tem recebido doações de máscaras de proteção facial, de máscaras caseiras, de álcool em gel, justamente para que a gente possa aí ajudar a toda a nossa população, seja em ambiente hospitalar, seja em ambiente comunitário. Desejo aqui a todos vocês um bom final de semana, um bom feriado, com um cuidado do isolamento domiciliar, procurando a menor circulação nas ruas, para que a gente tenha aí nos próximos dias, o quanto antes, a retomada da nossa vida na cidade de Taubaté. A consideração final é agradecendo ao servidor público da Prefeitura Municipal de Taubaté, sobretudo aqueles da Segurança Pública, da Saúde Pública, da Secretaria de Serviços Públicos Municipais, mas estendo também a todos os outros que estão nesse momento se dedicando à proteção da população de Taubaté, sobretudo aqueles que estão lá na linha de frente dos hospitais, na linha de frente do serviço médico da Prefeitura, que tem lutado muito para salvar as vidas dos taubatianos, com risco inclusive de contraírem o vírus, de adoecerem, mas a eles o meu muito obrigado. A Taubaté, a população agradece muito o trabalho de todos vocês. Agradecer também a sociedade civil organizada, as pessoas que de alguma forma estão ajudando a minimizar o efeito econômico da fome das pessoas nas famílias, todos aqueles que estão se dedicando à entrega do alimento nas escolas, à entrega de cestas básicas, a doações em dinheiro, enfim, todos aqueles que de alguma forma nesse momento se solidarizam com aqueles que mais precisam, com aqueles que têm menos, numa situação econômica muito ruim, muito agravada pelo problema do isolamento social. Queria agradecer a todos aqueles que nos apoiaram na ideia de ter um hospital municipal. Eu repito isso, que seria da nossa cidade se nós não tivéssemos esse hospital municipal. Eu me lembro que eu participei de uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, eu tive que enfrentar, mas enfrentar mesmo,
a opinião de 2 ou 3 vereadores que eram contrários, visceralmente contrários, e uma contrariedade que não se justificava, eram contrários simplesmente por serem contrários ou simplesmente porque queriam agradar a organização São Camilo, que naquele momento geria, ou porque tinham alguma facilidade, ou porque tinham algum caminho para furar fila nesse hospital, e isso tudo acabou. Hoje é absolutamente critério de doença, critério de necessidade, critério médico, e a gente enfrentou a todos eles, enfrentamos a todos aqueles que eram contrários e com a ajuda da população. Então, você que está aí nos ouvindo, que nos ajudou a enfrentar essas pessoas, enfrentar o São Camilo, enfrentar aqueles que eram contrários para que a gente pudesse ter o nosso hospital. Esse talvez seja o meu maior legado nessa crise, o meu maior orgulho de ter comprado essa briga, de ter levado ela adiante, de ter transformado a saúde de Taubaté com as 5 UPAs, com a reforma da atenção básica, com a assistência farmacêutica, com a internação em casa, mas, sobretudo, com a implementação de um hospital municipal por taubatiano. Eu sempre acreditei, junto com a equipe da doutora Rosa e do doutor João, que o taubatiano tem direito ao seu hospital. O taubatiano pobre, sobretudo, ele tem direito à retaguarda hospitalar, ao carinho da atenção da equipe médica, seja no final da vida, ou seja, para recuperá-lo, para que ele retome o processo dele de desenvolvimento pessoal, no trabalho, junto à sua família, mas o fato é que esse hospital ele é fundamental. E comprar essa briga contra muita gente, com o apoio da população, valeu a pena. Obrigado.